tudo bem? Que a graça, a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré continue sustentando a sua vida, sustentando a sua fé e alimentando a sua esperança. Nosso desejo é poder compartilhar um pouquinho contigo acerca de assuntos que vão lhe fazer crescer na fé cristã. Nós estamos conversando nessa quinta aula hoje sobre maturidade cristã. Já falamos sobre o relacionamento do discípulo de Jesus através da oração, a importância da oração, a eficácia da oração, o poder da oração, exemplos bíblicos através de autores, homens e mulheres que escreveram a palavra, mas também que foram instrumentos na mão do Altíssimo. E além disso, ainda falamos o benefício, a vida de oração, o relacionamento com Deus através da oração traz para as nossas vidas. Inclusive, até cheguei a mencionar alguns livros na semana passada que falaram muito ao meu coração, como Parceiro de Oração ou Celebrando a Disciplina, de Richard Foster. Além desse assunto, nós também já conversamos sobre o relacionamento do discípulo através do estudo da palavra de Deus. E quando eu falo estudo da palavra de Deus, estamos nos referindo à Bíblia Sagrada. Então, se você está me acompanhando nesses vídeos, com certeza você foi desafiado a retornar à sua leitura diária, separar um tempo específico para meditação na palavra e também para um tempo de oração. Foram desafios que propus para vocês no decorrer das aulas, porque sabemos que são instrumentos que vão nos conduzir para perto do Altíssimo. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que não poderia ser de menor importância, que é o relacionamento do discípulo de Jesus através da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Então, hoje eu quero conversar com você sobre indicadores acerca das decisões que você pode tomar, tendo a consciência de que você está fazendo a vontade de Deus, que você está vivendo os sonhos de Deus, você está vivendo aquilo que Deus planejou para você, ok? Fica comigo, me acompanha nesses minutos e nós vamos descansar e aprender um pouco com o nosso Deus. Deus te abençoe. Vamos lá. Bom, povo, quando a gente fala em vontade de Deus e quando nós procuramos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos falando de um assunto que é muito abrangente, porque nós tocamos na soberania de Deus, que é esse ato de Deus saber de todas as coisas, como Ele sabe de todas as coisas, a vontade dele sempre será prevalecida. Bom, daqui a pouco a gente entra nisso, mas eu quero te levar em um texto bíblico, no livro de Romanos, capítulo 12. Então, se você tem a Bíblia aí aberta, e lembre-se, né, a gente tem falado para você sempre deixar separado 3 coisas. Lembra do que é? Agenda, Bíblia e caneta. Então, agenda, porque nós precisamos nos organizar, né? Anotar aquilo que vem à nossa mente, aquilo que a gente chama de brainstorm, que é uma tempestade de ideia. Geralmente, quando a gente está estudando, né? Eu, particularmente, tenho o hábito, vou te mostrar aqui, de fazer anotações, textos pertinentes, aquilo que falou meu coração, mas eu não quero pensar agora, porque eu estou lendo um outro texto, então eu anoto para pesquisar depois. Então, ou seja, faça aí da sua forma, né? Como você achar necessário, mas nunca esqueça de agenda, Bíblia e caneta. A gente precisa dessas 3 coisas aí para a gente estudar. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, texto muito conhecido nosso, muitas pessoas acabam até recitando de cor, usando esse texto para extrair dele outras lições, mas hoje aqui eu quero extrair uma liçãozinha contigo, quero te dar apenas uma breve sopro aí na sua mente, no seu coração, para que você entenda que esse texto que seria a base daquilo que a gente precisa conversar, tá bom? Então, Romanos 12, verso 1 e 2. Bom, pastor, quem escreveu o livro de Romanos? O apóstolo Paulo, ok?
apóstolo Paulo escreveu esta carta. Não é um livro, é uma carta. Dentre tantas outras cartas paulinas, como Coríntios, como Filipenses, Colossenses, carta que ele escreveu também para o seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo, né? A primeira carta, a segunda carta. Estou dizendo isso para a gente já ir se habituando aí nessa maturidade cristã, para a gente ir crescendo num contexto também de panorama bíblico, né? Logo depois desse curso de maturidade cristã, nós vamos para um nível mais avançado e aí nós vamos conversar sobre esse aspecto dos panoramas bíblicos do Velho Testamento e o panorama bíblico do Novo Testamento, ok? Então vamos lá, o texto diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo ele complementa, né? Porque este é o vosso culto racional. Então, para o apóstolo Paulo, culto racional era a nossa vida, o nosso corpo. Não é aquilo que a gente faz dentro de um templo, mas é aquilo que a gente vive desde o momento que a gente nasceu. Então, ou nasceu de novo. Mas o aspecto da vida é o nosso culto que a gente oferece a Deus. E aí, no verso 2, ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Olha isso. Ou, em algumas versões, como pode ser na sua, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma metanoia, uma mudança de mente. Para quê, pastor? Para que sejam capazes, olha isso, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo tenta destilar em seu coração. Que nós venhamos a servir a Jesus de Nazaré, entendendo, como no verso 1 ensina, que não é algo que eu faço a Deus, é algo que eu me torno, é algo que eu estou me tornando, é algo que é transformado em mim. Não são rituais que eu ofereço a Deus, não são canções somente que eu ofereço a Deus, não é parte dos meus bens, das minhas contribuições. Nós vamos estudar isso lá na frente também, em outro ponto que é mordomia cristã, falando de tudo aquilo que Deus dá para nós, ou pelo menos nos empresta, né, para que a gente venhamos também empregar na obra dele. Bom, o apóstolo fala que não é essas nuances que definem a nossa fé, mas verdadeiramente ter uma renovação de mente, entender que o nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o nosso culto é a nossa vida, é quem a gente é quem a gente se tornou, não é o que a gente angaria. E ainda ele complementa que para eu comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso passar por essa transformação de mente. Eu preciso viver esse processo de novo nascimento, esse processo de santificação, esse processo de ter as minhas inclinações transformadas, mudadas. E aí a gente vai conversar isso hoje dentro do assunto de vontade de Deus. Mas se existem aí pelo menos dois desejos que eu quero dividir com você, pastor, o que eu preciso absorver hoje? O que eu tenho que absorver hoje? O que a gente precisa absorver hoje dentro desse estudo? Bom, o primeiro aspecto que você tem que ter em mente, que você precisa absorver hoje é: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma história para a sua vida e você precisa entender você precisa entender quais são suas prioridades. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, você precisa aprender a discernir esse discernimento acerca dos planos, acerca da vontade de Deus para cada área da sua vida. Cada área.
Não estou falando de forma geral, mas, ou seja, qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Já parou para pensar nisso? Qual é a vontade de Deus? Ah, pastor, meu casamento tá aos frangalhos e eu não sei como resolver essa situação, não. Bom, já parou para pensar que Jesus tem uma vontade, tem um propósito para vocês? Ah, pastor, mas como é que eu descubro isso? Eu já falei. Bíblia Sagrada. Bom, a Bíblia é um instrumento. O apóstolo Paulo ensina isso em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura, ela é útil para ensinar, redarguir e instruir em justiça, porque um dia ela foi inspirada por Deus. Então, a finalidade da vontade de Deus para a nossa vida é reparar aquilo que o pecado dominou. Então, quando você pergunta para Deus, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida conjugal? Ele vai te responder. Ele vai te dar um kit de ferramenta com 66 instrumentos, dividido em 2 maletas, chamado Velho Testamento, Novo Testamento, e vai lhe ensinar a usar cada uma dessas ferramentas. Ou seja, não adianta você pegar uma chave de fenda e tentar remover um parafuso que, porventura, seria uma chave Phillips. Talvez as mulheres não vão me entender. Ou seja, existem ferramentas para cada área específica de uma oficina, assim como a Bíblia também. Existem instrumentos aqui dentro para cada área da minha vida, para cada área da sua vida. E a minha vontade, meu desejo hoje é dividir isso com você de tal forma que você entenda qual é a vontade de Deus para cada área da sua vida. Seja para a tua vida matrimonial, que está precisando de um cuidado de Deus, seja para a sua vida profissional, está preocupado com esse tempo de pandemia, está vulnerável à sua vaga na empresa, ou ao contrário, talvez você esteja desempregado e está pedindo a Deus discernimento. A gente precisa descansar e buscar direção em todas as áreas da sua vida. E como eu sempre termino as nossas conversas lhe fazendo desafios, bom, hoje, daqui a pouco, quando terminar, não vai ser diferente. Eu vou te desafiar a você se comprometer a buscar isso. Igual são lições práticas quando a gente fala de vida de oração ou de leitura da Bíblia, é uma mudança de hábito. Se comprometer em viver a vontade de Deus também é uma mudança de hábito. É você deixar a sua rotina que está lhe conduzindo para longe de Deus e transformar a sua rotina em algo que se aproxima para você viver a vontade de Deus. E aí você vai perceber que esses assuntos são intimamente ligados com outros assuntos que a gente conversou também. E aí a gente vai dar uma navegada nesses assuntos. Então eu peço que você vá se preparando, peço que você aí receba isso com o teu coração aberto, tá bom? Vamos lá, mais uma vez, pular para outro assunto. Bom, um terceiro ponto, ou uma terceira condição para nós vivermos a vontade de Deus, para a gente conhecer essa vontade, para a gente experimentar essa vontade, se traduz pelo fato de uma comunhão com Deus. Bom, mas como eu vivo essa comunhão? Eu preciso colocar aqui para vocês, entre aspas, um texto bem claro. Uma vida pura e santificada com Deus. Quem não deseja viver, e eu usei a palavra deseja, quem não deseja viver uma vida pura e santificada com Deus, não consegue conhecer a Deus. A Bíblia ensina que ele não tem pacto com o pecado. Deus não tem mácula e ele não consegue se relacionar com aqueles que assim o são. Ora, pastor, mas eu sempre sou pecador. Nós acabamos de meditar que o pecado está sempre à frente de nós. Sim, o pecado sempre está à nossa disposição. Mas o desejo de acertar, o desejo de viver a vida santificada, pura, também deve estar. Bom, um texto, pastor, que a gente consegue vislumbrar as consequências de uma vida não santificada, não pura diante de Deus. Abra sua Bíblia aí, lá no Velho Testamento, né, a primeira caixinha de ferramenta, e vai lá no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 59. Eu quero deixar esse texto
com você. Isaías, capítulo 59, versículo 2. O texto diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Às vezes a gente não consegue conhecer a Deus e a sua vontade, porque o nosso coração está muito longe daquilo que ele deseja que a gente viva. Porque o nosso coração está longe da comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é gerada por uma vida de obediência. Ela é gerada por esse relacionamento com Deus. E você precisa desejar isso. Uma vida pura e santificada é o desejo do meu coração para nós vivermos e experimentarmos a vontade de Deus. Bom, quando nós falamos sobre vontade de Deus, eu quero aqui deixar também no teu coração para que você faça anotação disso e que você medite sobre esse assunto. Por quê? Pergunta. Se você é um pouquinho crítico, se você tem um senso de crítica um pouco aguçado e é alguém que questiona tudo ao seu redor, quando nós falamos de vontade de Deus, você pode se perguntar: pastor, bom, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e Deus governa sobre todas as coisas, tem algo errado. Porque como pode vivemos momentos tão dolorosos como este da pandemia no ano de 2020, ou tantos outros momentos dolorosos na história? Seria o povo judeu não um povo talvez merecedor de atenção quando estava dentro dos campos de concentração em Auschwitz? Percebe? Falarmos da vontade de Deus no mundo repleto de dor deve, pelo menos, te fazer a pensar sobre isso. Por que eu estou falando nisso? Eu quero que você, mesmo sendo um novo crente em Jesus, mesmo agora crescendo em maturidade cristã, não é um assunto tão sólido, mas sim tem o seu devido valor dentro da vida cristã, que é acerca dessa soberania de Deus. E qual é a relação dessa soberania de Deus com a vontade de Deus? Se eu posso simplificar, pastor, existem quantas vontades de Deus? A vontade de Deus ela é única, sem sombra de dúvida. Mas, teologicamente, ao longo da história, a gente acabou dividindo essa vontade de Deus em dois planos. Primeiro, a vontade secreta, ou alguns teólogos vão dizer a vontade decretiva, aquela que Deus decretou, aquela que ele falou que vai acontecer, e muitas das vezes a gente nem percebe, a gente nem sabe, mas Deus conduz a história de acordo com a vontade dele. E essa vontade decretiva, essa vontade secreta de Deus, que é do qual a gente não tem um domínio, não temos um conhecimento, é o primeiro plano. Segundo plano é a vontade permissiva de Deus ou a vontade revelada de Deus, como alguns teólogos vão dizer. Qual a diferença básica, pastor? Bom, na vontade não revelada, né, na vontade secreta de Deus, a vontade dele sempre será prevalecida, sempre. Vou dar um exemplo, um dos seus decretos, uma das vontades de Deus que não podem ser frustradas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Esta é uma vontade imutável, não é o tempo que vai fazer corroer essa verdade, nada corrói essa verdade que é a salvação por meio de Jesus. E este é um exemplo de vontade secreta ou decretiva de Deus. Agora, existe a outra vontade, que é a vontade revelada.
É aquilo que Deus já revelou para nós, a sua vontade. E essa vontade é revelada, mesmo que temporariamente, ela pode ser desobedecida. Vamos dar exemplos práticos. Eu e você acabamos de ler, há minutos atrás, um texto do livro de Romanos, que ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas pede que, para a gente experimentar isso, temos que renovar a nossa mente. E isso se dá por um processo de oferecer a vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é um culto. Bom, você tem aí uma vontade de Deus, uma vontade revelada. Qual é essa vontade de Deus nesse texto? Bom, que o ser humano viva de uma forma diferente do que os outros estão vivendo, para que ele experimente coisas diferentes que os outros estão experimentando. Essa vontade pode ser suprimida, pastor, corroída? Sim, temporariamente. A gente pode viver um estágio de desobediência e não viver essa vontade. Bom, trará consequências? Sim, não é isso que nós estamos tratando. Estamos tratando do tipo da vontade de Deus. Então, essa vontade revelada de Deus, muitas vezes, ela é não objeto da nossa observação. A gente não se preocupa muito com isso. Às vezes, eu tenho a falsa impressão de que a atualidade está mais preocupada com aquilo que a gente pode não ver, com o misterioso, com o secreto, com o oculto. A gente está mais atencioso a isso do que com aquilo que já foi dito. Vamos trazer exemplos. Muitas pessoas, às vezes, para ter mais experiência com Deus, ter o seu coração aquecido, né? Vamos dizer assim, com Deus, sua vida espiritual, sua vida devocional, acabam subindo aos montes, morros mesmo, né, para falar com Deus. Quero ter experiências a mais com Deus. Às vezes, como alguns relatos, né, natural isso, até ter experiências sobrenaturais com Deus nesses momentos. Glória a Deus, eu já subi muito e louvo a Deus por cada momento daqueles que Deus permitiu que a gente vivenciasse momentos de mais ardor, sabe? Quando seu coração está quente. Isso é um exemplo. Agora, essas pessoas que sobem com o desejo no coração de tocar no sobrenatural e ter experiências místicas, não conseguem descer e viver a vontade de Deus que já foi revelada há muito tempo. Vou dar um exemplo. Pedir um perdão. Não conseguem, mas conseguem subir e desejar experimentar algo que nunca viu. Não conseguem descer depois de ter um encontro com o divino, com Deus, não conseguem descer e falar mais de Deus e menos dos outros. Um exemplo, não conseguem refrear a língua, ou porventura, talvez não conseguem dar prioridade aos seus lares e aí negligenciam os seus papéis. Estou tentando transmitir uma mensagem para você, do qual sentido? Às vezes, a gente está muito pronto a experimentar coisas que são ocultas, a gente está muito preocupado em dar atenção a essa vontade secreta de Deus e a gente não observa aquela vontade que Deus já revelou, já está clara, já é um objeto de obediência na nossa vida, já deveria ser um objeto de obediência em nossa vida. Poderíamos citar inúmeros, mas talvez um texto básico para você que está começando a sua caminhada é o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, benignidade, são frutos que têm uma referência ao nosso relacionamento com Deus e com o outro. Então, quando nós falamos de vontade de Deus, eu quero que você conheça essas duas vontades. A vontade secreta e a vontade revelada. A vontade de Deus, que Ele não revelou para nós, é a forma como Ele conduz toda a história, e a gente não precisa questioná-lo, a gente não precisa duvidar, a gente simplesmente tem que confiar. Sobre a vontade secreta, confie. Nós chamamos isso de beneplácito, assim como o livro de Efésios vai dizer, o beneplácito da vontade de Deus, a sua vontade secreta, aquela que a gente não vê, mas a gente confia. E existe a vontade revelada, permissiva de Deus, que é
a forma como eu e você já ouvimos Deus falar conosco. E o que nos resta, pastor? Confiar? Não. Confiar e obedecer. Obedecer. Aqui não nos resta outras coisas do que não obedecer. Dar atenção a elas. E aí eu quero que você entenda essas duas diferenças, já que você está crescendo na caminhada de fé cristã. Além disso, eu quero dividir com você agora quais são aí os critérios, as condições para a gente crescer um pouco mais em conhecer a Deus nessa vontade revelada. Pastor, como é que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida? Porque eu já vivi tantas coisas, pastor, e sinceramente eu já não sei mais qual é a vontade de Deus. Eu não sei se você já viveu momentos assim, de se perguntar se realmente isso que você está vivendo, fazendo, sonhando, é a vontade de Deus. Eu não sei se você já. Em alguns momentos na minha vida, eu ainda pergunto a Deus, em alguns momentos de dor, se realmente é essa a vontade, sabe? E eu quero que você também entenda essa necessidade de sempre estar avaliando se aquilo que a gente se propôs a fazer e está fazendo está no centro da vontade de Deus. Pastor, qual é o equilíbrio, né? Como é que o senhor descobre? Qual é o padrão? Qual é o critério para descobrir se isso que eu estou vivendo na minha vida profissional, matrimonial, não, porque casamento não dá para desfazer. Mas, ou seja, na minha vida profissional, acadêmica, na minha vida, vou falar aqui, né? Até no namoro, né? Para a galerinha que está nos assistindo aí. Será que o seu namoro é da vontade de Deus? Tem critério que você pode se perguntar. Simples, seu namoro aí, dá para colocar Deus no meio? Se não, sai fora, porque não tem como ser, entende? Ou então, pelo menos, lute para ser. Agora, a gente precisa aprender esses critérios. Quais são os critérios? E eu quero dividir ele com você agora. Os critérios aí para a gente conhecer, aperfeiçoar e confiar nessa vontade de Deus. Bom, o segundo aspecto que nós temos à nossa disposição para conhecer a vontade de Deus, além desse novo nascimento, né, que você precisa entender qual é esse critério para você conhecer a vontade de Deus, é a nossa percepção espiritual. Pastor, o que o senhor quer dizer quando o senhor diz percepção espiritual? Bom, se você tem uma Bíblia aberta, folheia algumas páginas para frente. Vai lá no livro na carta de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Vai lá no verso 14, 15 e o verso 16. Quero ler esse texto com você, quero que você leia aí também. Preste atenção quando o texto ensina o que é essa percepção espiritual que o novo cristão, novo nascido na fé, precisa ter. E ele terá se ele nasceu de novo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque ele discerne espiritualmente. Olha, essas coisas se discernem espiritualmente e o homem natural não consegue, porque ele é natural. Falta a Deus. E quando Deus entra, Deus dá essa compreensão para entender aquilo que nos cerca e é espiritual. Verso 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Verso 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Bom, mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo conclui de forma muito simples para nós: aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Então, pelo Espírito de Deus. E nós vamos um pouquinho mais para frente conversar sobre a pessoa do Espírito Santo, mas de antemão eu já posso lhe dizer, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo é aquele que é o nosso consolador, o Espírito Santo é aquele que é o nosso ajudador, é aquele que nos instrui, é aquele que nos ajuda
Você tem esse privilégio de ter o Espírito de Deus dentro de você. Bom, e quando o Espírito de Deus habita em você, você vai ter uma percepção espiritual. Qual é a vantagem disso? Porque as suas decisões vão ser moldadas por este Espírito. As suas inclinações será sempre balizada, né? Sempre ali equilibrada na vontade do Espírito de Deus. Você nunca tomará decisões vivendo a sua vontade carnal. Por isso, sempre lutar para termos a nossa percepção espiritual nascida em Deus. Além do novo nascimento, que também é um critério para você aprender a tomar essas decisões de modo que você sempre viva a vontade de Deus, esse segundo critério é fundamental em nossa vida, que é ter essa percepção, esse aguçamento espiritual em nossa vida. Eu sempre enfatizo que o inimigo, ele nunca para de trabalhar. Ontem mesmo ainda conversava com um casal e falava sobre isso. O inimigo das nossas almas nunca descansa. Às vezes nós paramos para trabalhar, mas para descansar, mas o inimigo continua. E ele tem formas de nos atacar. Ele nos oprime, ele nos tenta e de alguma forma tenta destruir essa vontade de Deus em nós. E você tem uma arma, que é o seu discernimento espiritual, para sempre estar um passo à frente, ligado com Deus e pedindo a Deus direcionamentos. E Ele sempre lhe trará. Se você viver uma vida de oração, uma vida de aperfeiçoamento através da palavra de Deus, uma vida de intimidade com Deus, você sempre estará espiritualmente perceptível, sensível a tudo aquilo que espiritualmente tentará nos prejudicar, nos destruir, ou a nós, ou qualquer área da nossa vida. Esse é um dos segundos critérios que você pode ter para conhecer a vontade de Deus na tomada das suas decisões. Bom, um quarto e último critério ou condição para a gente conhecer a vontade de Deus pode ser traduzido pelo desejo de obedecê-lo. Por que o desejo de obedecê-lo? Bom, Deus não deu princípios, ensinamentos, leis e recomendações para nós sem significado, ok? A gente precisa considerar isso. Por quê? Vamos traduzir, como em alguns momentos eu já usei essa ilustração em exemplos. Vamos imaginar que nós estamos numa beira de um caminho, e nesse caminho, nessa estrada, do lado de lá, na parte de baixo, da parte direita, existe um precipício, um buraco muito fundo. É algo que dificilmente, se alguém caísse ali, conseguiria sobreviver. Bom, na verdade, se caísse ali, não iria sobreviver. E o homem que construiu aquela estrada, que ele sabe para onde aquela estrada vai, né? O homem que construiu sabe, mas quem está caminhando não sabe. Ele colocou uma cerca, ok? E nessa cerca, ele escreveu algumas palavras sendo dela: pecado, né? Não toque, perigo, não toque, não pule, não ultrapasse. E o desejo era do homem que criou aquela estrada que simplesmente a pessoa seguisse o caminho. Era simples, mas por cartas d'água, parece que a gente não acredita, né? E a gente encosta na cerca, a gente corta aquele arame e a gente dá um pulo para fora, acreditando talvez que tem um caminho mais curto por ali. Bom, o que isso acontece? A gente morre. E é isso que acontece com a nossa vida espiritual, quando a gente não obedece, não segue a vontade de Deus, o caminho que Ele escreveu para nós. A gente acredita que tem outras possibilidades ao redor. Essa é a necessidade da gente obedecer a Deus. Porque se você desejar obedecer os seus princípios, a tua lei, a vontade, você vai conhecer, você vai conseguir tomar decisões sábias. Você conseguirá saber qual é a vontade de Deus na condução da sua família.
se você for nascido de novo, se você ainda entender que precisa se sujeitar ao Espírito de Deus para sempre ter essa percepção espiritual, sempre crescendo, sempre amadurecendo, é uma das formas que a gente consegue chegar lá, tá bom? Por isso, sempre observe, siga o caminho, siga a vontade, siga as placas, né? Siga as placas. Tem muitas placas aqui de orientação, muitos caminhos dos quais a gente não deve caminhar e o único caminho que a gente deve caminhar. Eu quero caminhar contigo por um segundo assunto, se prepare e vamos lá. Bom, nesse segundo assunto que eu quero conversar com você, o primeiro foi como viver essa vontade de Deus, né? Esse segundo assunto eu quero conversar com você quais são os indicadores de que você está vivendo a vontade de Deus? Quais são os indicadores que você pode olhar na sua vida e falar, sim, eu tenho buscado viver a vontade de Deus? Eu quero começar com três indicadores básicos, porque a gente já tem conversado até aqui, então esses três aqui eu vou ser breve. Primeiro indicador, palavra de Deus, leitura. Segundo indicador, uma vida linda de oração. Terceiro indicador, meditação. Bom, por que esses três aspectos? O livro de Mateus, capítulo 22, ensina para nós que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, ou seja, nós tomamos decisões ruins em nossas vidas, traz consequências ruins para as nossas vidas, porque simplesmente a gente não conhece a Escritura. Precisamos nos recordar que toda transformação que o povo de Deus viveu ao longo da história sempre foi por meio da palavra de Deus. Seja ela lida e explicada, se você abrir sua Bíblia lá no livro de Neemias, no livro de Esdras, você vai perceber que grande transformação que Deus fez na nação de Israel depois da destruição dos muros e do templo, veio por meio da leitura da palavra de Deus. Homens que simplesmente abriram um livro para ler para uma nação, e uma nação que ficou um dia inteiro em pé ouvindo aquela leitura, e depois daquela leitura eles começaram a chorar, a prantear, a arrepender dos seus pecados. Havia dentro daquele povo povos mestiços, né? Casaram-se com outros povos, com mulheres de outros povos, e ali começaram a se arrepender e caíram na real que estavam desobedecendo a Deus em várias áreas da vida deles. Por quê? Porque a simples leitura da palavra de Deus e a meditação, e aqui por isso que eu falei desses três aspectos, porque não adianta só a gente ler, mas precisamos meditar, ruminar, e também uma peça fundamental é a oração. Porque se eu ouço Deus quando ouço a sua palavra, eu falo com Deus, eu me derramo com Deus quando eu oro. Então, indicadores de que você está vivendo a vontade de Deus na sua vida, nas suas decisões, se dá por meio dessas três palavras: meditação, oração e palavra de Deus. Por quê? Porque essas três palavras, se você vivê-las tomando decisões, você vai conseguir ter confiança de que, por mais que essa decisão que você tomou, se está sendo difícil, você vai olhar para dentro e vai falar, bom, eu tomei uma decisão de confiar em Deus, orei, estou buscando ensinamento bíblico e tenho meditado acerca dessas decisões, eu sei que Deus está comigo. Você não vai ter dúvidas, porque foi Deus que te orientou, te iluminou, te instruiu, te capacitou, e Ele está fazendo isso. Essa confiança, essa fé, essa esperança só pode ser produzida através da palavra. Então, três critérios iniciais de como você pode perguntar para você se está vivendo a vontade de Deus é oração, meditação e leitura da palavra.
Há outros aspectos aí que a gente consegue ter como indicadores de que nós estamos vivendo a vontade de Deus, de que realmente você está no caminho certo, se traduz por outras 3 palavras. Bom, 3 indicadores além desses, pastores. Primeiro deles, eu quero que você grave uma palavra que eu também guardo no meu coração. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Se porventura você está diante de um cenário na sua vida, uma tomada de decisão, onde as pessoas te apontam que o caminho que você deve seguir é A, e porventura 2 pessoas te apontam que o caminho que você deve seguir é B, o salmista, no caso o sábio Salomão, já tinha nos ensinado que na multidão de conselhos há sabedoria. E você sabe que sempre tem pessoas ao seu redor que Deus usa como instrumento para ensinar a vontade dele para a sua vida. Então não tenha dúvidas de que Deus prepara pessoas, de que Deus levanta homens e mulheres para ensinar para você, para mostrar o caminho para você, para conduzir a sua vida no decorrer de todo este processo de tomada de decisão na sua vida. Sábio Salomão é um grande exemplo disso. Os seus escritos, as suas palavras estão recheadas de conselho. E a própria palavra ensina, né? Que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, que lhe dá de forma deliberada. Por isso, peça a Deus que Deus lhe ilumine, que Deus lhe instrua, porque um dos critérios que podem apontar que você está vivendo a vontade de Deus é vivendo e ouvindo, aprendendo, escutando e dando ouvidos a conselhos de pessoas sábias que estão ao seu redor. Este é um grande exemplo para a gente ter como indicativo de que a gente está vivendo essa vontade. Um outro detalhe que eu quero ainda deixar para você, existem momentos da nossa vida que todos esses pontos que a gente acabou de dizer aí como indicativo de que a gente vive a vontade de Deus, todos eles podem ser vividos. Porém, ainda restará um desejo no seu coração de suplicar a Deus que lhe mostre de forma muito específica qual é a tomada de decisão que você quer. Eu já tive momentos na minha vida onde eu pedi a Deus que esclarecesse de forma muito clara, que Deus me mostrasse de forma muito objetiva, como num sonho, como usando minhas filhas para falar comigo, algo que talvez eu não esteja tão aguçado assim com Deus. E aqui eu quero que você faça uma divisão. Cuidado para não ser infantil, nécio na fé, irresponsável, ao querer desejar que Deus lhe mostre de forma específica, através de uma manifestação dele, aquilo que ele já tem falado contigo de outras formas, como, por exemplo, a própria palavra de Deus é um exemplo disso. Então, tenha convicção de que você está com todas as portas abertas na sua vida para ouvir Deus. Todas. A leitura, a fé, a confiança, a vida de oração, de meditação e todos os outros critérios que nós usamos. Agora, também esteja aberto a pedir a Deus que lhe oriente. O Espírito Santo dele, que é o nosso ajudador, consolador, está aqui e disposto a nos ensinar. Que você tenha ouvidos a ouvir de forma específica de Deus, clara e objetiva, se existe em alguma área na sua vida que, porventura, a gente não esteja vivendo essa vontade de Deus. Fechando nessa conversa nossa, eu quero que a gente conclua pensando o seguinte: pastor, quais são os resultados da gente aplicar tudo isso que a gente conversou na minha vida? O que eu ganho com isso, né? O que eu ganho tentando identificar os critérios ali, se eu estou vivendo de fato, o que ganho de fato se eu meditar na vontade de Deus na minha vida e como alcançá-la, como chegar até essa vontade, né? O que eu ganho com tudo isso? Primeira coisa que você ganha como resultado de desejar viver tudo isso é Filipenses capítulo 4, quando diz que a paz de Deus, que excede
todo entendimento guardará teu coração. Não tenha dúvida disso. Primeiro motivo pelo qual você deve viver, buscar essa vontade de Deus, é ter paz de Deus na tua vida. Você vai ter um sentimento de que Deus habita na tua vida. Você vai ter um sentimento de que aconteça o que acontecer nessas tomadas de decisões, você tomou com Deus do lado. E você não vai ter dúvida, não vai lhe faltar paz no dia de amanhã, quando deitar a cabeça no travesseiro, você está leve, tranquilo e convicto daquilo que Deus colocou no teu coração. Agora, segundo motivo pelo qual você deve viver tudo isso, queridão, você vai ter sucesso, êxito. Você não vai ter, eu não me refiro a sucesso no sentido material, não. Sucesso no sentido da tua vida espiritual, tranquilidade com Deus. Você sabe que as suas decisões são assertivas, são positivas. E por mais que você viva um momento, uma circunstância, uma situação momentânea de dor, você sabe que o êxito, que a tranquilidade, que o sucesso está ali na frente. Aqui, talvez, se traduza que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. Então, o fato dele ter vencido permanece em nós o desejo de também vencer. E isso traz para nós esse sentimento de que a gente está caminhando na direção certa. Queridão, que a graça, a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré abençoe sua vida. Meu desejo é que você continue crescendo na fé, que você continue alimentando a sua esperança e vivendo ali os princípios de Deus para a sua vida. Aplique todo este ensinamento no teu coração e nós seremos felizes. Que o meu e o seu desejo seja sempre desejar o retorno do Mestre para nos buscar. Que o seu coração esteja entronizado no centro da vontade dele, para viver a vontade dele, e a vontade dele é que todos se salvem, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, é que vivemos uma vida plena e cheia do Espírito Santo até o dia dele nos voltar para nos buscar. Por isso, Deus te abençoe, semana abençoada, continue meditando nesses vídeos, continue crescendo conosco, anotando através do ABC, agenda, Bíblia e caneta, e continue caminhando conosco no curso de maturidade cristã. Deus te abençoe e fica na paz de Cristo. Até o próximo episódio. Se você ainda não está inscrito, entra no link que está aí abaixo e faça sua inscrição, pega a sua apostila. Deus te abençoe.